quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus, você que está participando conosco deste culto, para ouvir a mensagem do recado da parte de Deus. Nós vamos agora dar início a este culto, orando ao Senhor nosso Deus, clamando pelo sangue de Jesus. Te convidamos para participar conosco, sentindo a mesma comunhão, e nós vamos orar ao Senhor nosso Deus agora. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos a Ti, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Pedimos uma bênção sobre nós neste culto, Senhor, para que a Tua graça, a Tua misericórdia seja sobre as nossas vidas e a Tua palavra possa falar ao nosso coração para o louvor e a glória do Teu nome. Nós oramos pedindo assim a comunhão com o Teu Espírito Santo, clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos agora cantar um louvor bendizendo ao nosso Deus. Oh, que sangue poderoso! Oh, que sangue cheio de virtude! Sangue que por nós foi derramado, que nos dá pleno perdão, comunhão, total libertação, rompendo as barreiras do pecado. Clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, para pedir o Teu perdão e total libertação. Clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, para pedir o Teu perdão e total libertação. E total libertação. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus por podermos louvar o Deus da nossa salvação. Eu quero agora te convidar para nós lermos a palavra de Deus, e eu convido para a leitura do texto que está lá no livro do profeta Joel, no Velho Testamento. Nós vamos ler este texto da palavra de Deus, esse versículo, e se você não tiver uma Bíblia na mão, não tem problema, pode acompanhar conosco na tela. O versículo diz assim, Joel capítulo 3, versículo 14. A Bíblia diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Amém. Esse profeta, o profeta Joel, ele direciona a sua mensagem para tempos distantes relacionados com os últimos dias da igreja. E nessa profecia estão incluídos os fatos e ocorrências históricas e proféticas que estão relacionadas também com os dias em que viveu o profeta junto ao seu povo. Cabe agora ao Espírito Santo a tarefa de desdobrar o seu conteúdo, direcionando partes específicas da mensagem para cada momento profético. O sentido figurativo inserido na profecia do profeta Joel, quando se refere aos sacerdotes, aos anciãos, e quando fala do mosto, do óleo, da semente e etc., ele está se referindo tanto à situação de Israel quanto a uma possível situação da igreja nas diversas épocas da existência da igreja. O mundo está vivendo o pior momento de sua história, ainda que se atribua como sendo esta mais uma crise que segue sua marcha para a construção e destruição sem se dar em conta o resultado final de tudo isso. Diversos fatores contribuem
para que as crises se tornem exponenciais. Um deles, pelo aumento do número de habitantes e pelo avanço dos modernos meios de comunicação. Histórica e profeticamente, a resposta ao atual momento poderá se resumir em vários aspectos que naturalmente trarão grandes problemas para a humanidade. O texto do profeta Joel, no capítulo 3, verso 14, que nós lemos, responde histórica e profeticamente, resumindo em duas situações específicas. O texto diz: multidões, multidões no vale da decisão. Por quê? Porque o dia do Senhor está perto. E a pergunta que se faz é: qual é a real situação pela qual grande parte do mundo está sendo tão assolado nos últimos dias? Bom, as previsões bíblicas proferidas pelo Senhor Jesus para este tempo, que se refere às guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, pestes e fomes, terremotos em vários lugares, além de fenômenos geofísicos como os vulcões, furacões, terremotos, para compensação climática, podemos nos referir ainda, além de tudo isso, às grandes migrações, quando nos dias atuais podemos contabilizar cerca de 80 milhões de pessoas que não têm para onde ir. A crescente multiplicação dos atos de violência, conforme profetizado pelo profeta Abacuque no capítulo 1, versículo 2, quando ele fala assim, gritar-te-ei violência e não salvarás, no capítulo 1, versículo 2 de Abacuque. A ineficácia das leis, da justiça principalmente, Abacuque fala sobre isso quando ele usa a expressão no capítulo 1, verso 4, por esta causa a lei se afrouxa. Outra situação são os lares em aflição. O profeta Abacuque também profetiza a respeito dos lares em aflição, quando ele diz assim: eu vi as tendas de Cusã em aflição, capítulo 3, verso 7. Neste contexto profético, até mesmo a carta de Judas, no Novo Testamento, se refere a essa situação profética dos dias atuais. Vejamos, por exemplo, a expressão das mentes corrompidas. Quando se fala em mente, usa-se ali a expressão corpo e mente, que é o soma e o psique. Tudo isso atingido nos dias atuais. A carta de Judas, do capítulo 1, verso 8, por exemplo, nós podemos ver escrito a expressão que diz assim: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, contaminam a sua carne. Falando a respeito da mente sendo atingida para contaminar a carne. Por exemplo, uma pergunta que se faz: o que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Lá a carne foi corrompida. Porém, neste nosso tempo, no tempo atual, a situação está pior do que em Sodoma e Gomorra, porque a mente do homem está doente e ela está atingida pelos alucinógenos e, portanto, ela passa a controlar a carne. Em Sodoma e Gomorra, a carne atingida e, nos dias atuais, a mente dominando a carne e ambos sendo atingidos. A associação dos mesmos sinais profetizados para este momento estão descritos nos versos 30 e 31 do capítulo 2 do profeta Joel, mencionados aqui pelo profeta Joel, e estão registrados também lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso 29, e foram proferidos pelo Senhor Jesus ali, quando ele se refere ao momento da sua vinda para arrebatar a sua igreja fiel. E a expressão ali será terrível dia do Senhor. Nós podemos ler, por exemplo, Joel capítulo 2, versículo 30 e 31. O versículo 30 diz assim: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumo. O verso 31 fala: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Também, a partir do verso 30, podemos ver agora a expressão de Mateus capítulo 24, verso 29, quando vamos ver aqui exatamente esse dia falado pelo Senhor Jesus profeticamente, na expressão que ele fala, na expressão que Jesus usa, Mateus 24, verso 29, quando ele diz assim:
E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. O tema da nossa mensagem: multidões, multidões no vale da decisão, em Joel capítulo 3, verso 14. Podemos conferir inclusive o texto aqui, as expectativas desse tempo. Primeiro, um grande juízo se aproxima do mundo. Alguns chamam de o Armagedon de Israel. Segundo, a expressão do profeta Joel quando ele fala: lançai a foice porque a seara já está madura, mostrando o momento em que a colheita vai ser do Senhor. Deus vai fazer uma colheita nessa última hora, vai colher os seus remidos. Um outro aspecto também observado na expressão do profeta Joel é quando ele diz: os lagares estão transbordando. Que lagares esses que estão transbordando? Há uma igreja nesta hora que está no Espírito, está cheia do Espírito Santo, transbordando dos dons espirituais. E também a expressão o dia do Senhor está perto, que nós acabamos de ler. Esse está relacionado, essa expressão, com a promessa gloriosa da vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Dentro do tema que temos abordado, multidões e multidões no vale da decisão, o mundo está vivendo um momento de indecisão. Em outras palavras, o mundo não sabe para onde vai, porque está confuso. A religião só trouxe confusão para a mente do homem e também não sabe para onde ir. Há muitos indecisos nesta hora que não sabem para onde vão. Nesta hora, o homem está vivendo cheio de dúvidas sobre toda a sua vida e qual caminho a tomar. É a pergunta que se faz. Para onde ir é outra pergunta. A igreja, ao contrário, ela vive debaixo das orientações do Espírito Santo. Uma igreja que vive no abrigo seguro do Senhor. O Senhor, ele é a esperança da igreja. Se falarmos a respeito da situação da igreja no momento atual, nós veremos que a igreja viveu 2000 anos semeando. Agora, o que está sendo feito está. E a função da igreja agora está relacionada à expressão do ide, que Jesus falou, ide por todo mundo. Essa função de ide, ela continua. Mas é também hora de proteger o campo interno da igreja, o campo da igreja, o campo das crianças. A seara está madura, mas o adversário das nossas almas, ele quer roubar os frutos, retirar os frutos, porque são os frutos que o Senhor Jesus virá para colher no arrebatamento da igreja. Ele, o adversário das nossas almas, não está preocupado em proibir o que está sendo anunciado por religião, porque religião anuncia letra. Mas a igreja fiel se levanta para proteger o campo do trabalho da obra do Espírito Santo. Nessa posição, é para proteger este campo através de um recurso que se chama a palavra revelada pelo Espírito Santo. Então, uma grande proclamação agora, o Espírito Santo de Deus requer da igreja fiel. A expressão está lá na palavra do Senhor, quando diz assim, anunciai isto entre as nações. Por quê? É o trabalho da evangelização que a igreja está fazendo agora. A grande proclamação que daqui a alguns dias iremos fazer para o mundo inteiro, como temos feito por ordem do Senhor. Depois, a expressão do texto do livro de Joel, quando ele fala, santificai uma guerra. Naturalmente, essa expressão ela está relacionada a um povo preparado para a batalha contra o mundo, a batalha contra a carne. Então, um povo se santificando nesta hora. Depois, a outra expressão que diz assim, suscitai os valentes. Que valentes são esses? Os valentes são aqueles que fazem parte de uma obra do Espírito Santo nessa última hora. A expressão também que ele diz, subam os homens de guerra. Quem são homens de guerra? São homens preparados na obediência ao Espírito Santo. E por último, a expressão do profeta Joel, quando ele fala, ajuntai-vos para a peleja. Então ali ajuntar significa o corpo de Cristo, a igreja como corpo de Cristo. Vinde todos, congregai-vos. É hora de congregar, é hora de estarmos vivendo a experiência do corpo de Cristo. Por que isso? Porque o momento que nós estamos vivendo, primeiro, a seara está madura. Segundo,
A malícia do mundo é muito grande. Depois, as multidões, elas estão nos vales deste mundo, estão sem esperança, sem saída, sem direção, sem caminho, sem rumo, no vale da decisão, necessitados de tomar uma decisão. Isso requer naturalmente uma mudança de mentalidade. Até aqui, profeticamente, a igreja utilizou os instrumentos daqueles que lavram a terra. Que instrumentos são esses? A enxada e a foice. E o profeta usa esses dois instrumentos para falar a respeito desse momento agora. Agora o momento exige uma mudança radical, transformando os instrumentos de trabalho, ou seja, enxada e foice, em instrumentos de guerra. O que ele fala? Transformai as vossas enxadas em espadas, ou seja, em instrumento de guerra, e as vossas foices em lança. Por que isso? Isso é através da maneira como se forja esses instrumentos no fogo. É por isso que o fraco não enfrenta essa luta, porque a fraqueza ela é própria do homem. Ele coloca a enxada no fogo e a primeira coisa que acaba é a madeira da enxada. Madeira está relacionada ao homem. Transformar a enxada em espada é só na ação do fogo. Por isso o profeta diz, diga ao fraco, eu sou forte. Pois não tem lugar, nesse ambiente não tem lugar para o fraco. Essa hora é hora de decisão. No vale da decisão é preciso que seja forte. O campo já foi transformado e plantado no decorrer desses 2000 anos de existência da igreja. Mas agora é necessário proteger o campo por causa dos frutos maduros, porque esse é o momento da colheita. A expressão do profeta diz assim, lançai a foice, porque já está madura a seara. A troca de instrumentos nessa hora é fundamental, porque também é uma troca de mentalidade. Não é que instrumento de mão, manuseado, não. É uma troca de mentalidade. Para transformar enxadas em espadas e foice em lanças, é necessária a ação do fogo, da bigorna e do martelo. Isso é tanto estranho quanto difícil fazer. Mas a luta agora ela não é mais para os covardes, os acomodados, os fracos, os medrosos, não. Ela é para os valentes. O valente é aquele que está em Cristo. A expressão de Joel, capítulo 3, verso 10, ele diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. O apóstolo Paulo dizia isso. Ele dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O campo precisa ser protegido pela espada e pela lança, mas na mão dos fortes. Quem são os fortes? São aqueles que são fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder. Irmãos, é tempo de decisão, porque o homem está cercado, sem rumo, sem direção, sem saída, sem caminho. É esse o momento do vale da decisão. Esse campo está sendo disputado por forças que querem destruir a grande colheita. Mas o Espírito Santo tomou a frente dessa batalha, aleluia, e tem suscitado os seus valentes, a partir da mudança dos instrumentos usados no campo para semear e plantar, por instrumentos de guerra para proteger o campo do trabalho do Senhor. Espada para o corpo, e é para cortar, ou seja, retirar aquilo que é da letra. Lança é para lutar à distância. Espada é o chamado corpo a corpo, ou seja, você destrói a letra com a palavra revelada. Mas a lança é para lutar à distância, ou seja, ela ultrapassa a carne, ou seja, é para discernir os pensamentos e intenções do coração. E isso só é possível na revelação do Espírito Santo, através da palavra revelada. Há uma mensagem e uma obra diferente para ser transmitida ao mundo. Estejamos conscientes disso. Nada poderá deter a grande operação do Espírito Santo para este momento que estamos vivendo. É uma proclamação de juízo e de libertação. A palavra do Senhor no livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, que ele diz, derramarei do meu espírito. Ele usa a expressão, o dia do Senhor está perto. E depois, no capítulo 3, verso 14, multidões no vale da decisão. São 3 expressões para o momento atual. A madeira tem que desaparecer porque ela fala do homem. E ela tem que desaparecer no fogo para forjar os instrumentos de guerra, quando o fraco diz assim, diga ao fraco, eu sou forte.
Lançai a foice, porque já está madura a seara. Multidões, multidões no vale da decisão. Esse é o anúncio do dia do Senhor para a sua igreja e que antecipa concomitantemente o anúncio da grande batalha que o Senhor travará com o inimigo no vale do Armagedon, em Josafá. E enquanto isso, a igreja estará no repouso do Senhor. Meus irmãos, esse é momento de decisão nessa última hora. Um momento em que o homem no mundo ele não tem para onde ir, ele está no vale da decisão, mas a igreja está no rumo correto que o Espírito Santo está dando à igreja. A seara está madura, a malícia do mundo é grande, mas as multidões estão sem rumo, não sabem para onde vão. Unicamente a igreja é que vai proclamar para o mundo, a igreja que conhece a revelação, e ela vai dizer multidões, multidões no vale da decisão. E essa mensagem para essa multidão é a mensagem que transformará todas as coisas para a glória e para a honra do nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos agora então cantar um louvor, bendizendo ao Senhor. Glória a Jesus. Até imaginar o que vou sentir.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos caminhando agora para o final deste culto e nós vamos orar ao Senhor, orar pela sua vida, orar pelo seu lar, para que a palavra de Deus nesta noite ela possa falar ao seu coração, para tomar uma decisão segura para as coisas de Deus nesta última hora. Seja você um crente, ainda não é um crente em Jesus, mas vamos tomar uma decisão nessa última hora e nós vamos orar nesse sentido. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti, debaixo da cobertura do poder do sangue de Jesus. E pedimos, Senhor Deus, uma bênção em favor daqueles que estão participando conosco deste culto, que ouviram a Tua palavra, o recado de Deus para o coração. Senhor, estende a Tua mão para que esta noite seja uma noite de grande salvação, de grande alegria, seja uma noite de grandes transformações na vida daqueles que têm ouvido a Tua palavra. Nós oramos, suplicando assim a Tua bênção, e em nome do Senhor Jesus dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja convosco, amados, agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Chega assim ao final o nosso culto, mas antes gostaríamos de apresentar aí, você pode ver aí na tela um QR Code que mostra a necessidade de atendimento para pessoas, aqueles que estão no exterior, podem acessar aqui o nosso atendimento através desse QR Code. Tem também um próximo QR Code que você pode se aproximar para ali poder ser direcionado a um lugar onde você vai contar a sua experiência sobre o culto, sobre a palavra de Deus, sobre a obra do Senhor. E por último, temos um telefone também de ligação gratuita, né? 0800 707 3076, que você pode também ter acesso a ele pelo QR Code e, portanto, telefonar, um pastor vai estar à sua disposição para dar todo o atendimento, toda a atenção e orar pela sua vida. Queremos lembrar que daqui a pouco, às 21 horas, nós teremos mais uma live e queremos convidar para que você participe desta live para tomar conhecimento de coisas novas relacionadas ao assunto que irá ser proclamado no dia 26 de novembro sobre trombetas e festas, uma proclamação para o mundo inteiro. Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus. Thank you.